Tudo começa quando Mirta liga para Ângela e fala que precisa conversar com ela. Mas Ângela não quer e diz que Leonardo já é um adulto e pode responder por suas decisões. Mas a cobra fala que se Ângela realmente ama seu filho, então vai encontrar com ela, e deixa Ângela estressada. Na vila, Abel fala para Pablo que não está à altura de Nancy, e o primo fala que ele não pode se rebaixar desse jeito, e incentiva ele a conquistar Nancy e se tornar um homem da altura dela, e deixa o primo pensativo. No hospital, Leonardo encontra com Ângela e pergunta o que ela está fazendo lá, e ela conta que foi para uma aula prática, e pergunta o que Léo também está fazendo no hospital se saiu de plantão. E ele explica que foi olhar uns pacientes para ver se está tudo bem, e então Ângela comenta que os dois têm obsessões em comum, e ele fala que também tem um amor que um sente pelo outro, e ela fala para ele não falar essas coisas, mas Leonardo jura que vai se divorciar de Alma para eles viverem juntos. E ela pergunta se ele não se importa que ela esteja grávida de Álvaro, mas Leonardo diz que não, e fala que com esse bebê eles irão começar uma família, e então vai embora e deixa Ângela esperançosa. Por outro lado, Nancy conta para Luz que a denúncia contra Félix já vai chegar para ele, e Luz sente medo, mas Nancy fala que sempre estará com ela, e Luz diz que sabe disso. Assim como também Pablo e Abel, e então Nancy fica incomodada, e Luz pergunta o que aconteceu, e ela conta que o relacionamento dela com Abel terminou, e Luz pergunta o porquê, e ela fala que acabou dando a impressão de que ele é inferior a ela, e conta também que ele não quer ter filhos, mas está pensando em abrir mão disso para eles ficarem juntos. Mas Luz fala para ela não fazer isso porque senão no futuro pode se arrepender. Enquanto isso, Ed e Ângela estão conversando sobre tudo que precisam fazer da faculdade. Ela conta que precisa fazer um exame da matéria de Ugarte, e nisso ele está parado olhando os dois, e Fedra chega falando que ele deveria ir se desculpar com ela e agradecer pela massagem, mas Ugarte fala que só precisa falar sobre o exame, e então eles se aproximam dos dois e Ugarte entrega o documento para Ângela e manda ela entregar um exame de excelência. E depois sai deixando eles sem palavras. Do outro lado da cidade, Cândida pergunta a Clara como ela está com Dario, e a garota conta que nada bem, e fala que pediu um teste de DNA para provar que esse filho não é dele. Ela fala que está com vontade de ir embora do apartamento. E Cândida pergunta se ela tem para onde ir, mas Clara diz que não, e que não tem dinheiro e nem trabalho, e então Cândida oferece para ela ir para sua casa, e diz que não mora em uma mansão, mas ela pode ficar lá se quiser, e em seguida Cândida começa a se sentir mal e Clara, nervosa, pergunta se ela quer que ligue para Dario, mas Cândida nega dizendo que não tem o que fazer, e depois vai melhorando e fala que o convite está de pé. E nesse meio tempo, Leonardo fala para Dario levar uns documentos para seu cunhado, e então ele conta que Clara está muito mal com a mentira que Álvaro inventou, e então Léo fala que ele é um desgraçado, e Dario diz que está pensando que talvez seja melhor deixar Clara para um homem que não tenha tanto passado como ele. Mas Léo diz que ele não deveria dizer isso, e que se a ama de verdade deve lutar por ela, assim como ele está fazendo por Ângela. Em outra sala, Mirta conversa com Ângela, e fala que foi avisar para ela deixar Leonardo e Alma em paz porque estão apaixonados.
Mas Ângela fala que a única coisa que fez foi abrir os olhos de Léo para tudo que Alma fez. Mas Mirta continua defendendo a nora, dizendo que tudo que ela fez foi para defender seu amor. Ângela fala que a decisão de se divorciar ou não vai ser de Leonardo, e que ela não vai interferir nisso. Mas Mirta fala que Leonardo vai atrás de Alma. E Ângela fala que sabe que o pai dela se sentiu mal, e garante que qualquer ser humano decente faria o mesmo que ele. E então Mirta fala para ela sumir da vida do seu filho. E Ângela pergunta se ela já terminou, e então a cobra vai embora. Por outro lado, Leonardo vai até a sala de Álvaro e fala que vai precisar sair e quer deixar Dario na frente da fundação. E Álvaro acha ótimo que ele não vai ficar perto de Ângela. E então Leonardo fala que ele é quem não quer Álvaro perto dela, porque já sabe de tudo que aconteceu com o amigo dele. Mas Álvaro fala que queria ajudar ela a montar sua clínica porque a ama. Mas Leonardo fala que a única coisa que o interessa é continuar com Samantha para pegar seu dinheiro e deixar Ângela em Real do Mar para controlá-la. E então Álvaro manda Leonardo sair de sua sala. E Léo fala para ele nem pensar em chegar perto de Ângela. E então sai da sala, deixando o Álvaro com raiva. E nesse meio tempo, Nancy chega na porta da vila e encontra com Félix, e fala que foi ali para conversar com ele porque os amigos do Ministério Público avisaram a ela que Félix está tentando mandar ela para a cadeia, porque está ajudando com a questão da vila e o divórcio de Luz, e nisso Félix está olhando os dois de longe. E em seguida ele dá vários tiros para o alto e Nancy e Pablo se assustam, e então ele foge e Nancy fala que tem certeza que era Félix que estava atirando. Enquanto isso no hospital, Samantha está conversando com seu advogado, e o homem fala que ela precisa controlar essa situação que Dario causou, mas a Patricinha nem imagina como pode fazer isso. E o homem fala que ela pode oferecer dinheiro para ele, e ela diz que vai pensar no que fazer. Ela diz que também o chamou ali porque quer acabar com o seu pai, porque ela perdeu na votação para a presidência. Mas o advogado fala que isso é um caminho sem volta, e que se ela fizer algo contra seu pai, nunca mais a família será a mesma. Mas ela não está nem aí. E fala que está disposta a tudo, até porque não existe mais harmonia entre ela e seu pai. E então o homem fala que vai respeitar a opinião da moça, e começa a falar as ideias que tem em mente. E nesse meio tempo, Ângela conversa com Abel e fala para ele pensar bem, porque talvez ele e Nancy consigam se acertar. E ele comenta que Pablo disse a mesma coisa. Em seguida, Nancy e Pablo chegam e ela grita por Ângela dizendo que precisa da ajuda dela. E Ângela pergunta o que aconteceu, e então Pablo conta que deram vários tiros lá fora, e Nancy diz que tem certeza que foi Félix, porque ele está acusando ela de mentir e já pagou para seus conchavos colocarem ela na cadeia. E então pergunta se poderia ficar ali com Ângela, porque com certeza já estão esperando em sua casa para prendê-la. E então Ângela aceita, dizendo que isso é o mínimo que eles podem fazer depois de tanta ajuda da parte dela. Abel interrompe e fala que é melhor ela ficar na casa dele, mas Nancy não acha uma boa ideia. Mas ele pede para ela deixar as diferenças de lado e aceitar sua ajuda, assim como ela o ajudou demais. E Pablo diz que o primo tem razão e que ela pode ajudar eles a fazer uma festa para Guilherme. E Abel fala que ela pode ficar no seu quarto e deixa Nancy apreensiva do outro lado da cidade.
Leonardo está pronto para ir viajar, quando Mirtha chega e fala que finalmente ele vai apoiar Alma, e ele fala que não quer brigar, mas a chata fala que ele está acabando com seu casamento por causa daquela aproveitadora, e Léo fala para ela não ofender Ângela, e Mirtha fala que ele precisa fazer isso dar certo, e Léo fala que o casamento dela e de seu pai não é o modelo que ele quer seguir, e então vai saindo, e Mirtha fica irritada. Álvaro vai falar com Samantha que vai embora da casa depois de ter votado no pai dela na reunião, e então ela fala que não é besta, e que sabe que ele quer aproveitar para ir atrás de Ângela, mas Álvaro fala que essa é a melhor opção, e que não sabe do que ela é capaz, e Samantha joga na cara dele que poderia dar todo o dinheiro que ele quisesse se votasse nela, mas lamenta que ele resolveu ficar do lado oposto, e Álvaro fala que tem certeza que ficou do lado certo, e então Samantha dá certeza que ele vai se arrepender de ter tomado essa decisão, e Álvaro pergunta o que ela está pretendendo fazer, e Samantha fala que em breve ele vai saber. Ela tenta se aproximar dele dizendo que os dois podem se perdoar. Mas Álvaro não sabe se isso seria possível, mas propõe que eles deem pelo menos uma trégua, e então Samantha aceita, e fala que naquela noite eles têm um encontro na cama. Enquanto isso, na vila, Guilherme é recebido pelos amigos com uma festinha de boas-vindas, e ele fica feliz, mas logo em seguida fica cabisbaixo porque Estrela não está ali com eles, e então Ed fala que também sente muito a falta dela, mas garante que eles vão fazer de tudo para trazer a menina de volta, e então Guilherme fica contente de novo e todos comemoram sua volta. Em seguida, um vizinho chega e pergunta quem é Ed, e ele se apresenta. E então ele entrega flores que chegaram para ele e todo mundo bate palma. E então Ed quer saber do cartão, e o homem abre e lê que foi um tal de Oscar que mandou, e Ed fica todo feliz. No hospital, Dario se desculpa com Gerardo por ter publicado o vídeo contra Samantha, mas diz que não teve outra escolha, e então Gerardo suplica para ele não postar a gravação que tem, e diz que não por Samantha, mas pela memória de Beatriz, que em paz descanse, e então Dario diz que não vai fazer isso por respeito a eles. Na sala de Fedra, Júlio chega e pergunta se ela tem 1 minuto, mas Fedra fala que não tem nada para falar com ele, e Júlio explica que não tem nada com Mirtha, e que só está procurando provas, mas Fedra fala que mesmo se isso for verdade, entre eles dois não vai haver nada, e manda ele fechar a porta quando sair, e então Júlio vai embora. Na prisão, Adela recebe a visita de Ângela, e as duas se abraçam, mas escutam a carcereira mandar elas se separarem. Adela quer saber como está seu neto, e Ângela fala que crescendo a cada dia, e Adela fala que queria muito abraçar os dois. Ângela conta que Guilherme saiu do hospital e que eles prepararam uma festa linda para ele. E então Adela pergunta por Estrela, mas Ângela triste fala que está sendo muito difícil para Ed adotar ela, porque da primeira vez eles mentiram para o assistente social, e as duas ficam tristes. Enquanto isso, Dario está lendo o artigo falando sobre Samantha, e em seguida Fedra chega perguntando o que ele está planejando com isso, e Dario fala que nada, e que simplesmente quer que todos saibam que ela é uma abusadora, mas Fedra fala que ele estava saindo com ela assim como saiu com várias enfermeiras do hospital, mas Dario conta que se apaixonou por Clara, e que tentou sair das garras de Samantha, mas ela começou a ameaçar ele,
E então Fedra fala que não apoia o relacionamento dele com Clara. E que o filho está tirando os melhores anos da vida dela, e vai embora deixando Daryl pensativo. Na prisão, Adela pergunta por Léo, e Angela conta que ele foi ver Alma, porque parece que o pai dela teve um infarto, mas Adela não gosta da situação. Angela muda de assunto e pergunta como foi a visita de Gerardo. E Adela fala que foi maravilhoso e conta que eles se beijaram. E então Angela fica muito contente. E Adela diz que ele está louco para que ela saia de lá para eles viverem juntos. E Angela fala que pelo menos alguma coisa boa. E diz que sente muito a falta dela, mas sabe que em breve estarão juntas de novo. A noite chega e Pablo vai abrir o portão da mansão, mas não consegue, e então Gerardo pergunta o que está acontecendo. E ele fala que o portão não está abrindo, e que parece que as fechaduras foram trocadas, e então Gerardo pega seu celular. Mas Samantha aparece e pergunta o que ele quer, e Gerardo fala que é óbvio que ele quer entrar na casa. Mas a Patricinha fala que ele vai precisar ir a outro lugar, porque aquela casa é dela e ele não vai mais entrar. E enquanto isso, Álvaro está na rua no telefone, quando a polícia chega e fala que ele vai ser detido por violência ao senhor Fernando, e diz que ele tem o direito de permanecer em silêncio. E nesse meio tempo, Angela resolve ligar para Leonardo e pergunta como ele está. E Léo pede para ela cuidar de seus pacientes porque vai precisar ficar uns dias com Alma e conta que o pai dela morreu, e Angela lamenta por isso. E pergunta quando ele vai voltar, mas Leonardo fala que não sabe, e que vai precisar tirar uns dias para ficar com a família dela e resolver algumas coisas. E então Angela diz que está sentindo muita saudade dele, e Leonardo diz que também e diz que precisa desligar porque está dirigindo, e então Angela fica pensando no que ele disse. E no carro, Alma chora e lamenta porque não pôde se despedir de seu pai, e Léo fala para ela pensar que ele está melhor e descansando. De volta à cidade, Gerardo fala que Samantha está levando isso longe demais, e ela responde que ele a obrigou a isso, e Gerardo fala para ela deixar ele entrar pela memória de sua mãe, mas a Patricinha fala para ele não mencionar sua mãe, porque ele trata aquelas mulheres melhor que ela que é sua filha, e então manda ele procurar outro lugar para viver, e deixa claro que nem Luz, nem Pablo voltarão a pisar naquela casa, e então volta para dentro e deixa Gerardo horrorizado. Por outro lado, um dos policiais dá ordem para prender Álvaro, mas ele se aproveita e dá um soco na cara do homem e sai correndo, e então os policiais vão atrás dele. Logo em seguida, Álvaro deixa uma mensagem para Nestor dizendo que estão tentando prender ele, e pede para o homem entrar em contato com urgência. Logo depois, Angela recebe uma mensagem e vê que é de Álvaro dizendo que estão querendo prender ele pelo golpe que deu em Fernando, e pede para ela entrar em contato com o seu advogado, e nisso Angela resolve ligar para Álvaro. E quando o celular dele toca, os policiais percebem que ele está escondido atrás do carro e mandam ele se entregar, senão vão atirar. E então Álvaro é obrigado a se entregar. Alma pergunta para Leonardo por que ele precisa dar tantas explicações a Angela. E ele fala que ela vai ajudar no projeto enquanto ele estiver fora. E a loira chata fala que espera que eles não estejam juntos. E Leonardo pede para ela deixar esse assunto para outro dia e respeitar a memória de seu pai.
e avisa que vai procurar um hotel para dormir e Alma fica desesperada e implora para ele não fazer isso, porque não quer que sua mãe perceba que eles não estão bem, e então Leonardo diz que tudo bem. E nesse meio tempo Pablo oferece para Gerardo dormir na vila com eles, e o patrão agradece e espera que sua filha reconsidere. E Pablo diz que só está tentando retribuir tudo que ele faz por ele e Luz, mas Gerardo diz que eles fazem muito mais, e que já ganharam um lugar em seu coração, e então fala que vai passar a noite no hospital, e pensar no que fazer. Enquanto isso, Ângela chega na delegacia e encontra com o advogado de Álvaro, e ele conta que já falou com Fernando e seu advogado, e diz que ele está disposto a deixar Álvaro livre desde que Ângela retire a denúncia que fez contra ele. O advogado explica que Ângela e Álvaro precisam entrar em um acordo, mas conta que Álvaro disse que não se importa de ficar preso para que Fernando pague pelo que fez a ela. Na mansão, Samantha está bebendo todas e liga para Álvaro, mas cai na caixa de mensagens. E então ela deixa um áudio para ele dizendo que os dois tinham um encontro na cama aquela noite, mas que já tem certeza que ele foi atrás de Ângela. E humilha ele dizendo que é um aproveitador. Ela toma suas pastilhas e em seguida o celular toca, e ela pergunta aonde esse imbecil está, mas na verdade é Nestor, que avisa ela que Álvaro está preso por ter agredido um homem, e Samantha fica chocada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.